Som. Boa noite a todos. Tem chegado o momento de nós começarmos a nossa reunião. Prazer, mais uma vez, estarmos juntos. Tivemos um privilégio de estarmos na presença do Senhor logo pela manhã e retornamos agora à noite para também estudo da Palavra de Deus. E como é bom podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu falo que o cristão, aquele que tem Jesus como Salvador, ele não tem outro motivo aqui na terra a não ser estar na presença do Senhor, né? Não tem outra coisa que possa tirar o seu lugar. Eu tenho o maior prazer. Chegou o primeiro dia da semana, o domingo, estar aí na presença de Deus. Logo de manhã, na ceia, depois temos o estudo da palavra e logo à noite também estarmos aqui. Esse é o nosso desejo do nosso coração, porque daqui a um tempo, se o Senhor não voltar para buscar a igreja, teremos uma velhice, se o Senhor permitir com vida, e às vezes não teremos o mesmo vigor de estar aqui no local de reunião. Então aproveitem o quanto tem seu vigor para estar reunido, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Queremos agradecer aqueles que nos acompanham pela live. E nós vamos iniciar cantando alguns louvores. E nós vamos começar cantando hinos e cântico, o número 8. Tem coisas que são aprazível de falar, né? Gostoso de expressar. E expressar o nome do nosso Senhor é algo precioso, porque Ele que nos deu vida. E o hino nos diz: até na voz do Salvador, com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Olha o coro desse hino. Nunca dos homens se ouvirá, nunca nos santos céus de luz, mais doce nota soará, que é o nome de Jesus. Não existe outro nome dado na terra, nos céus, que é mais doce do que o nosso amado Senhor. Vamos louvar bem animados, cantando esse hino de número 8. Até na voz do Salvador, com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Nunca dos homens se ouvirá, nunca nos santos céus de luz, mas nós
tem que cantar com toda a alma, toda a expressão do nosso ser. Tem que pôr mesmo para fora, né? E nós vamos cantar o coro novamente. Vamos cantar com toda a alma agora nesse momento. Nosso pulmão. Dizer que nunca dos homens se ouvirá, nunca no santo céu de luz, mais doce nota soará, que é o nome de Jesus. Essa é a expressão do cristão. E vamos expressar com amor e com grande valor da nossa voz. Só o coro. Vamos lá. Nunca dos homens se ouvirá, nunca no santo céu de luz, mas doce nota soará, que é o nome de Jesus. Maravilha, maravilha. Isso é a grande realidade do cristão. E nós vamos cantar ainda do Hinos e Cântico, falando da história do nosso amado Salvador, desse que cantamos, que nunca vai ter outro nome, nota soará que é o nome de Jesus. Nós vamos cantar que é grato contar a história. Nosso irmão hoje vai trazer essa história do Evangelho, da salvação. E esse hino 90, ele expressa, grato é contar a história do divinal favor de Cristo em sua glória, de Cristo em seu amor. E o coro diz, grato é contar a história de Cristo e seu amor. Também vamos expressar que é uma gratidão falar desse amor tão grande. E com certeza nosso irmão Charles vai trazer essa mensagem do Evangelho, contando desse amado Senhor e Salvador. Vamos cantar bem animados. Grato é contar a história. E vai falar desse amor, desse Salvador.
aquele que deu vida por nós. Você imaginou isso? Aquele que veio esse mundo, viveu aqui 33 anos. 3 anos de ministério. E no seu final aqui na terra, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aquele que crê em Jesus Cristo, esse é salvo. Que coisa preciosa. Por isso é que temos que encher o pulmão nosso e cantar. Grato é contar a história de Cristo e o seu amor. O amor dele não tem fim. E ele diz: eu amei-os até o fim, aonde ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Então nós temos que cantar com a nossa alma e dizer: grato é contar essa história de Cristo e seu amor. Nós vamos passar para os irmãos que têm preparado alguns hinos e vamos cantar junto com eles também. Boa noite, irmãos. Como o Júnior já estava anunciando, há mais de 400 anos antes da vinda desse Salvador, esse nome que não há igual, que veio fazer esse projeto de salvação por nós, o profeta Isaías, no capítulo 9, ele já predisse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte e Príncipe da Paz. Nós vamos cantar Isaías 9. Louve o Senhor conosco nessa noite. Esse menino é o Cristo que veio, nasceu, viveu e morreu por amor de nós. De suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. Seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda Ele veio nos buscar e nós vamos morar com Ele na Nova Jerusalém. Aqueles que crerem nele.
começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo, 3 vezes santo. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o mesmo que nos salvou, é o mesmo que pode salvar e é o mesmo que advoga junto ao Pai quando nós falhamos. Nós vamos cantar do meu interior: se por 1000 vezes falhei, Deus, tu fostes fiel. E se outra vez tropeçar, em tua graça estarei. Para sempre, tua luz eu sei que brilhará. Do meu interior. Louve o Senhor conosco. Por 1000 vezes falhei, tu fostes fiel. Se outra vez tropeçar, em tua graça estarei para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. Tua vontade, Senhor, obedecerei. Arte de viver-me, ao dar-te louvor para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. Do meu coração, controle te dou, consome meu interior, Deus. Justiça e louvor me envolvam, Senhor, pra te amar de coração. Vontade, Senhor, obedecerei. Arte de me perder, ao dar-te louvor para sempre. Tua luz eu
louvo o Senhor, pra te amar de coração, para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, Senhor. O meu coração, controle te dou, consome meu interior, Deus, justiça e louvor, me envolvam, Senhor, pra te amar de coração, para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, Senhor. Fechando esse período de louvor, nós vamos cantar perdão e graça. Com certeza nosso irmão vai falar da graça salvadora em Cristo Jesus nessa noite. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos pela graça. E nessa noite o Senhor Jesus quer estender mais uma vez perdão dos seus pecados e graça salvadora. Perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Coração quebrantado e humilde o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Nós temos louvado ao Senhor com hinos, louvores que expressa essa salvação e expressa o amor do nosso Senhor. E eu gostaria que nessa noite, ao prestar atenção não nas palavras do homem, mas na palavra de Deus que há de ser colocada para cada coração, os que estão presentes e aqueles que nos acompanham pela live, deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Quem sabe hoje é um dia aceitável de realmente colocar a sua vida em ordem e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Para não tirar a atenção da mensagem, no próximo domingo terá Live Kids, né? Às 16 horas? Às 16 horas. Então todos estão convidados, os filhos pequenos aí, os pais, né? Ligar no horário aí da Live Kids e acompanhar. Sempre tem um brindezinho. Eu ganhei um, né? Dia do papai. Não é criança não, mas eu ganhei no dia do papai. Então será aí sempre disponibilizado um brinde, alguma coisa para a criança ou também o adulto, né? Então será no próximo domingo às 16 horas Live Kids. A semana, se o Senhor nos permitindo, teremos reuniões na terça-feira, reunião de oração neste lugar às 20 horas, para as irmãs aqui dentro e os irmãos ali no fundo, os homens. E é um prazer estar recebendo cada um dos irmãos. Se atenta para isso. Reunião de oração. É muito importante orarmos. Os dias são maus e precisamos nos dobrar em oração. Estamos tendo tão poucos. Então coloca na sua agenda, terça-feira às 20 horas é o horário da reunião de oração. Vem estar conosco. Na quinta-feira, às 20 horas, também estudo bíblico, aqui nesta localidade. E domingo, como hoje, 8 horas, ceia do Senhor, às 9h30, escola dominical, e às 19h30, pregação do Evangelho. Todos estão convidados a estar presente ou acompanharmos pela live. Vamos colocar-nos de pé, vamos orar ao nosso Deus e passar a palavra para o nosso irmão Charles. Queremos desde já agradecer aqueles que estão presentes nesta noite. Temos visita, sejam muito bem-vindos no nosso meio.
Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos com gratidão nessa noite, Senhor. Nós enchemos nosso pulmão para louvar, bendizer aquele que deu vida eterna, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. A Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E é isso que nós prestamos, Senhor. Se algo saiu de nós, do homem, perdoa-nos. Porque queremos louvar ao Senhor e expressar através disto a adoração ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Os instrumentistas, aqueles que estão na voz, aqueles que acompanham no instrumento e que têm acompanhado também aqui dentro e têm acompanhado na live. Ô Senhor amado, o que nós queremos nessa noite é dizer que o Senhor é honrado, glorificado e exaltado no nosso meio. E que toda a expressão da nossa boca seja agradável diante dos olhos do Senhor. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti também a mensagem que há de ser colocada, expressada através do Teu servo. Usa ele, Senhor. Teu Espírito possa ter, e como tem essa liberdade no nosso meio, falar ao coração de cada um que está aqui ou está acompanhando através da internet. Ó Deus amado, o Teu servo carece de Ti e precisa do Senhor nesse momento, para que a palavra atinja esse objetivo, não de nós, mas através do Espírito do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor amado por esse ajuntamento, por cada um que está aqui, saiu da sua casa, tirou esse momento para estar na presença do Senhor. Cada um seja recompensado, não por aquilo, ó Deus, que fazemos por merecimento, mas para a Tua glória e para a Tua honra. Queremos pedir a Tua direção nessa noite, com gratidão, e oramos no nome perfeito e amado do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. As crianças vão ter um ensino separado ali no fundo, pode acompanhar as tias e ter esse momento ali com elas também. Deus abençoe, fala ao seu coração nessa noite, abre os seus ouvidos, preste atenção na mensagem que há de ser expressada, né? Pedir para o nosso irmão então Charles ocupar aqui o púlpito e que Deus abençoe ricamente essa palavra nessa noite. Boa noite a todos. Para nós realmente é uma grande satisfação e, paralelamente a isso, uma grande responsabilidade também. Porque nós, sempre quando nós subimos aqui, nós tratamos de um assunto muito sério, principalmente aos domingos à noite. O evangelho ele tem que ser anunciado todos os dias, mas o domingo à noite ele é reservado para ser pregado aqui na frente, né, para todos, os que nos acompanham também de casa. E sempre quando nós abordamos aqui com relação ao Evangelho, a salvação de almas, eu tenho para mim que é uma das coisas mais importantes, porque fala da salvação eterna. E paralelamente a isso, também, para aqueles que não têm Cristo como Salvador, fala também da perdição eterna. Então eu tenho para mim que essa é a mensagem mais importante que nós podemos anunciar aqui na igreja local e também através das nossas vidas, do nosso testemunho, por onde quer que nós andemos. Nós temos vivido num mundo muito conturbado, coisas têm acontecido e esses acontecimentos têm apontado para a volta de Cristo. E cada dia mais que se aproxima a volta de Cristo, falar da salvação se torna mais urgente e mais necessário ainda. Porque muitos ainda não têm chegado a esse conhecimento, não têm chegado a esse entendimento, né? Não têm entendido a obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Tudo o que Ele fez para resgatar as almas da perdição. Nós vamos falar um pouco a respeito da salvação propriamente dita. O que é a salvação? Né? Salvação de quê? Salvação para quê? E o nosso desejo realmente é que o Espírito Santo, como já foi falado pelos nossos irmãos, como já foi cantado aqui, o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de todos que estão aqui e principalmente daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Eu não tenho capacidade de conhecer o coração de vocês, saber se vocês têm ou não Cristo como Salvador. Nem todos que nos acompanham
através da live, mas Deus tem, né? Você que não tem Cristo, e Deus sabe da sua situação diante dele. Então hoje é uma noite oportuna, conforme já foi dito. Hoje é dia de salvação. Salvação é o livramento de uma situação muito ruim, seja ela qual for. Né? Se você está se afogando, né, você deseja que alguém venha e te resgate daquela situação na qual você está. Senão você pode perder a sua vida. E o ser humano sem Cristo, o ser humano sem Deus, ele está na mesma situação de uma pessoa que está perdendo a sua vida, seja ela de qual forma for. Seja afogado, seja através de um acidente, seja da forma que for. E o desejo dela é que um agente externo chegue e resgate ela daquela situação de risco que ela se encontra. E se alguém não chegar, ela pode perder a vida. E falando da vida, da parte espiritual, da salvação das nossas almas, esse agente externo que vem e resgata o pecador da situação de pecado e traz ele para uma novidade de vida, esse agente externo é o Senhor Jesus Cristo. Só ele tem capacidade de resgatar o mais vil pecador da situação de pecado na qual ele se encontra, que está conduzindo ele para a perdição eterna. É só ele que é capaz de ir ali e resgatar aquela pessoa daquela situação que ela se encontra e conduzi-lo para uma novidade de vida, onde ele possa ter a certeza da salvação, onde ele pode ter a certeza que se a morte chegar ou se Cristo vier para buscar a igreja, ele irá ao encontro do Senhor nos ares. Então, a salvação é isso, é o livramento da alma do ser humano da perdição do pecado. A Bíblia nos diz muito claramente que todos pecaram. Todos desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, até o último ser humano que nascer aqui nesse mundo, todos herdam a raiz do pecado. Sem distinção. De nação, de cor, de sexo, seja lá o que for. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, inclusive esse que vos fala. Também estava, mas um dia, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo na minha vida, tocou meu coração e foi falado aqui, né, que é necessário que aquele que deseja se aproximar de Deus, com esse objetivo de herdar a salvação, ele tem que ter o coração contrito. Ele tem que reconhecer a sua situação de pecado diante de Deus. E entender que se ele não tiver Cristo como seu Salvador, ele irá perecer no inferno. Então, na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e suas consequências. O pecado, quando ele entrou no mundo, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram aos mandamentos de Deus ali no Jardim do Éden, a partir daquele momento, o pecado trouxe consequências sérias na vida do ser humano. Se hoje eu estou aqui, careca, cheio de ruga, né, saindo do Covid, é consequência do pecado. Porque Deus, quando ele fez o ser humano, o objetivo dele é que o ser humano vivesse eternamente em comunhão com Deus. Mas ele dotou o ser humano de algo muito específico, que foi o quê? O livre-arbítrio. E hoje nós temos essa situação também. Você pode escolher se você quer dar salvação ou não. Está nas suas mãos. Cristo, quando desceu aqui, ele fez a obra redentora da cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado que recaía sobre nós, ele pagou. Só que é individual. Cada um tem que crer, tem que aceitar, confiar naquela obra redentora, na suficiência dela para te livrar do pecado. E livrar dessas consequências do pecado, que o principal dela, no meu entendimento, e o que a Bíblia diz, a principal dela é o quê? A separação eterna da presença de Deus. Essa é a consequência mais pesada e mais grave do pecado desde quando ele entrou no mundo, lá no Jardim do Éden. Essa é a pior consequência. Vamos ler Romanos 6 e 23. Romanos 6, versículo 23, para dar o embasamento da nossa mensagem dessa noite. Romanos 6 e 23. A palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo custou um preço muito alto. Ele pagou com a própria vida dele, para que vocês que nos acompanham pela live, que porventura não tenham ainda o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para nós foi de graça, mas para o Senhor Jesus Cristo não. Ele pagou com a própria vida.
Ele sofreu açoites terríveis, passou por uma humilhação muito grande, para que nós pudéssemos herdar essa salvação. Então, a salvação implica que estamos em uma situação ruim e precisamos de uma mudança para melhor. Também implica numa ação propositada de alguém. E esse alguém é quem? O Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele traçou esse plano de salvação e o Senhor Jesus Cristo aceitou esse plano, mesmo sabendo de tudo que Ele haveria de passar. Ele sabia do sofrimento que Ele haveria de passar. Como Ele é Deus, Ele é dotado da presciência, Ele sabia cada açoite, cada humilhação, cada zombaria que Ele haveria de passar aqui nesse mundo. Ele sabia de tudo. E às vezes a gente não para analisar isso, que Ele, sabendo do que Ele haveria de passar aqui nessa terra, Ele foi mesmo assim. Não existe demonstração de amor maior do que essa. Eu sabendo que eu vou padecer dores terríveis, vou ser crucificado, vou ter meu lado perfurado, vou sofrer a rejeição do Pai por alguns momentos, mas mesmo assim Ele ir ali e dar a sua vida por pessoas, Ele já conhecia, sabia de todos nós aqui, é lógico, mas por pessoas que Ele não tinha visto ainda. Ele foi e deu a vida dele por nós. Não tem amor maior do que esse. E nós que já cremos somos alvos desse amor. Talvez você que está aqui nessa noite, que ainda não tem Cristo como Salvador, você também, você que nos acompanha pela live, você pode ser alvo desse amor também. Receber esse dom da salvação, ter essa certeza. Esse mundo, como a Bíblia diz, e quando a Bíblia fala alguma coisa, ela relata alguma coisa, nós podemos, vamos dizer assim, assinar embaixo que vai acontecer, e a gente pode ter certeza disso. Esse mundo vai de mal a pior. Às vezes, na nossa humanidade, nós queremos que as coisas melhorem, porque nós ainda habitamos aqui ainda, Mesmo nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu, mas ainda habitamos aqui, queremos que as coisas melhorem. É lícito isso. Não há nada de errado nisso. Nós pedimos para Deus que enquanto nós estivermos aqui, tenhamos vidas mais tranquilas. A Bíblia diz isso. A gente orar pelos nossos governantes para que tenhamos vidas tranquilas. É lícito. Mas a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é nos céus. Entendeu? Então, esse agente externo, o Senhor Jesus, para trazer, Ele é o único que pode trazer essa mudança. A salvação é completa quando a situação está mudada e o perigo ou problema foi totalmente eliminado. E o que Cristo fez na cruz do Calvário foi isso. Aquela nuvem negra que recaía sobre nós, da morte eterna, da separação, aquele véu que nos separava da presença de Deus, foi rasgado, foi separado. E hoje nós temos acesso até a presença de Deus, coisa que nós não tínhamos por consequência do pecado. Antes de Cristo vir até aqui e morrer em nosso lugar, a comunhão entre nós e Deus, ela estava rompida, ela estava quebrada. Nós vivíamos aqui como se não existisse Deus aqui no mundo. Mas Cristo veio até esse mundo, pagou aquele preço, rasgou a escrita de dívida que havia entre nós e Ele. E nos deu essa bênção de poder chegar até a presença dEle e almejar um dia estar na presença dEle para todo sempre. Então o perigo, o pecado que fazia essa separação entre nós e Deus, foi totalmente eliminado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Somos pecadores? Sim, somos ainda. Mas somos livres da escravidão do pecado. Em consequência da entrada no pecado no mundo, todos os seres humanos estão debaixo da condenação eterna, de acordo com o versículo que nós lemos aqui em Romanos 6 e 23. Todos sem exceção, até o Felipe, que é o pititinho ali, meu filho, que tem 2 anos, também é um pecador. E se Deus permitir, ele chegue até a idade da plena consciência, de entender que ele é um pecador, se ele não reconhecer o seu pecado, ele vai padecer também no inferno, no lago de fogo, como todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. É um fato, não há como a gente fugir disso, porque a Bíblia nos diz assim. O pecado ele trouxe várias consequências, nós vamos destacar algumas consequências do pecado, do que o pecado fez e trouxe para o ser humano. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim, Gênesis 2, versículo 16 e 17.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Uma das consequências do pecado, da desobediência do homem, a morte, ela entrou no mundo. Até aquele momento, o homem foi criado por Deus para viver eternamente. Mas, em consequência do pecado, a morte veio a toda a criatura. Mais um ponto que nós podemos destacar como consequência do pecado: a maldição sobre a terra. Gênesis 3, no livro da frente, né, versículo 17 e 18, diz assim. Gênesis 3, versículo 17 e versículo 18. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, ou seja, mais uma das consequências da entrada do pecado no mundo, essa terra da qual nós vivemos hoje, ela foi amaldiçoada por conta da entrada do pecado. Eu fico imaginando como que era, naquele tempo, Adão e Eva viver no Jardim do Éden. Eu creio que tudo era tudo maravilhoso, né? O homem tinha tudo à sua disposição, mas mesmo assim, o homem, por conta da ganância, por causa da desobediência a uma ordem, né, que foi muito clara, vinda da parte de Deus, causou muitos problemas. Adão e Eva, eles tinham tudo à disposição ali no jardim. Poderiam pegar de todas as frutas que tinham no jardim, como a palavra de Deus mesmo diz, só de uma. Eu creio que deveria ter milhares de árvores ali. E Deus deu uma ordem clara. Aquela lá, no meio do jardim dela, vocês não devem comer, porque no dia que comer, certamente morrerão. E se hoje nós padecemos, foi por conta daquela desobediência. Então a terra se tornou amaldiçoada por conta disso. Né? E a criação toda, ela geme, aguardando o quê? A redenção. Essa terra na qual nós vivemos, ela também anseia pela volta de Cristo, pela redenção da humanidade por conta desse pecado que habitou na própria terra. Outra coisa, separação eterna da presença de Deus. Para mim, essa é a pior. O homem saber que ele vai viver a eternidade afastado da presença de Deus. Essa, para mim, é a pior consequência do pecado na vida do ser humano. É você saber que você não tem mais comunhão com Deus. Você nunca mais, jamais vai poder almejar um dia estar na presença de Deus. Essa, para mim, é a pior consequência do pecado. Nós lemos isso em Romanos 3 e 23. Voltando no livro de Romanos, Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui deixa bem claro, todos pecaram, sem exceção nenhuma, todos nós. Às vezes a gente muitos acham, né, que se não prejudica ninguém, se não causa dano a ninguém, se ajuda os pobres, ajuda as pessoas mais próximas de você, faz caridade, faz coisas para ajudar as pessoas mais necessitadas, você se faz digno da salvação. Negativo. A Bíblia não diz isso, a Bíblia é muito clara. Eu, pecador, eu não tenho condições nenhuma de pagar o preço do meu pecado. Somente aquele que desceu dos céus até aqui, o Senhor Jesus Cristo, que não conheceu a corrupção, mesmo habitando num corpo falível como o nosso, somente ele, né, que não tinha pecado, poderia e pode, até os dias de hoje, pagar o preço pelos nossos pecados. Doenças. Deus havia criado o homem para ser eterno, mas por causa do pecado ficamos suscetíveis a doenças. Nós temos visto aí uma praga que tem assolado o mundo. É uma doença, consequência do quê? Da entrada do pecado no mundo. Desastres naturais são também consequências da maldição que recaiu sobre a terra por causa do pecado. Esse mundo tem sido assolado. A gente às vezes não busca informações, mas vulcões estão entrando em erupções pelo mundo inteiro, tsunamis, furacões, tufões. Eu fico pensando que naquele tempo nada disso acontecia, né? Porque o pecado não havia entrado no mundo ainda. Mas quando entrou, trouxe todos esses problemas dos quais nós temos visto aí, né? O clima, em alguns lugares não chove, em outros chovem muito. Alguns fazem frios extremos, outro calor extremo.
Eu fico pensando que naquele tempo, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva habitavam ali sem a ausência do pecado, a temperatura na terra era amena, né? Tudo era muito mais tranquilo. Mas o que o pecado fez? Corrompeu tudo isso e trouxe essa maldição sobre a terra. Problemas de relacionamento. Isso aqui nós convivemos diariamente com isso, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro do nosso próprio lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. O ser humano se tornou egoísta, o ser humano se tornou arrogante, amante dos prazeres da carne, corrupto, e por aí, se nós fosse descrever tantos problemas que recaíram sobre o ser humano em consequência do pecado, nós ficaríamos aqui um bom tempo falando de todos os problemas. Nós temos vivido num país onde a corrupção tem imperado. As pessoas são amantes de si mesmas, como a Bíblia diz, não se preocupam jamais com o próximo, mas simplesmente consigo mesmo. Isso é consequência do pecado também, né? Que o pecado trouxe para a raça humana. E o que é a salvação que Deus proporciona para nós? Às vezes eu fico pensando, né? O que Deus pensou quando Ele olhou para toda a raça humana e só viu pecadores, dentre os quais eu também faço parte. Ele olhou lá do céu, viu toda a raça humana corrompida pelo pecado. O que será que passou na cabeça dele, né? Mas o mais importante disso é que por conta disso Deus revelou o amor dele para nós. Não tem amor maior, né? Talvez a gente pode comparar o amor de Deus ao amor de mãe, né? Que eu tenho certeza que uma mãe tem coragem de dar a vida pelo filho. Com certeza, né? Pai também. Mas não sei se na mesma proporção, mas mãe não tem igual, né? Isso é fato. Então eu fico imaginando que Deus olhou para nós, para toda a raça humana, pecadora afastada dele, para todo sempre, ele olhou e se compadeceu. E sentiu esse amor por nós. E o amor foi tão grande que ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por cada um de vocês, por mim, por todos que nos acompanham, por toda a raça humana. Ele morreu para que esse amor dele fosse demonstrado. E João 3,16 fala disso. Nós não precisamos ler, é um versículo bem conhecido, mas João 3,16 fala claramente disso. Dessa revelação do amor através da pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo até aqui, em meio a essa geração corrompida, né, e dando a sua vida por nós. A salvação de Deus é a filiação divina dada a todos nós, os que aceitam Jesus como Salvador. João 1:12. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos. Aos que creem no seu nome. Então aqui é muito claro, nós recebemos de Deus essa filiação. Nós que estávamos longe, desgarrados, como ovelhas sem pastor, mas com a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, e como esse versículo 12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso para nós é motivo de agradecimento eterno a Deus. Nós que estávamos aí pelo mundo, vivendo nos nossos próprios pecados, a condenação pairando sobre nossas cabeças, a separação eterna da presença de Deus. Mas com a morte de Cristo, nós tivemos essa oportunidade e passamos a ser chamados de filhos de Deus. Aí no mundo, erroneamente é pregado que todos nós somos filhos de Deus, toda a criação. Engano do diabo. A Bíblia é muito clara, os que são filhos de Deus são somente aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Hoje é difundido, é pregado que qualquer um aqui é filho de Deus. Engano do diabo. E com esse engano que Satanás plantou na raça humana, muitos têm sido levados ao engano e têm perdido suas vidas, têm ido para a eternidade sem Cristo, por conta de acreditar no que tem sido plantado pelo inimigo aí fora. Muitos têm crido nisso. Não, eu também sou filho de Deus, posso viver minha vida aqui regaladamente, fazendo o que eu quero. Que Deus ele vai ter misericórdia de mim e vai me dar salvação. Lê do engano. O que eu posso dizer para você é que você está sendo enganado. A Bíblia é muito clara e a Bíblia não mente, porque é a palavra de Deus. É Deus falando com o ser humano através da palavra escrita. Está aqui. E aqui diz muito claramente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para você se tornar um filho de Deus, você tem que crer em Cristo. Tem que crer que Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele veio até aqui, a essa terra, com esse objetivo de morrer em seu lugar, em meu lugar, pagar o preço pelos seus pecados, pelo meu pecado,
porque nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Você tem que entender isso. Reconhecer que você é pecador. Como a Bíblia diz aqui, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E crer nele como seu único e suficiente Salvador. Ter um coração contrito, compungido, reconhecer que é um pecador. E que sem Cristo, perdição eterna, né? Então, a salvação divina é isso. É o amor de Deus revelado ao ser humano. É a filiação divina dada a nós de forma gratuita. Nós que estávamos separados de Deus, hoje nós somos chamados de filhos de Deus. O perdão de pecados para todos os que pedirem. Efésios 1:17. Vamos caminhar um pouco mais. Já estou terminando aqui, viu, irmãos? Rapidamente a gente termina. Efésios 1:7. Diz assim a palavra de Deus: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, o perdão de pecados para todos os que pedirem. Eu sempre, quando eu estou com a responsabilidade de trazer a mensagem do Evangelho, eu sempre gosto de dizer que a salvação ela é individual. Eu não posso buscar a salvação pelo Felipe, nem pelo Lucas, nem pela Priscila. O Joaquim não pode pela Núbia, pelo Isaac, pelo Yuri. Ninguém pode. É você, individualmente, chegando diante de Deus, reconhecendo seu pecado e pedindo perdão pelos pecados. Com o coração realmente compungido e reconhecendo a sua situação de pecado. Então, às vezes eu brinco que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Né? Se ele tivesse neto, eu poderia, né, talvez conseguir a salvação para os meus filhos, para mim, mas não. Deus tem filhos, Deus não tem netos. Deus tem filhos. Às vezes eu brinco assim, mas é só para despertar em cada um de vocês que a salvação é individual. Tem que ser buscada por cada um. Entendeu? A viva esperança para todos os que nele creem. É o que Deus oferece para nós através de Cristo Jesus. Tito 2,13. Caminhando um pouco mais à frente aqui na palavra de Deus. Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação que Deus oferece traz para nós a esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar. E o irmão Júnior está ministrando aqui a respeito dos adventos dos tempos do fim. O irmão Joaquim deu um estudo aqui para os jovens aqui no fundo, falando a respeito da volta de Cristo, da tribulação, do que há de recair sobre esse mundo aqui. E nós, analisando, né, irmão Joaquim, o mundo, o que tem acontecido no mundo, tudo aponta para a volta de Cristo. Tudo. Todos os acontecimentos, o que nós temos visto no mundo hoje, o que tem acontecido na terra, isso tudo aponta para a volta de Cristo. Muito tem se falado em um governo mundial, e quando nós olhamos no livro de Apocalipse, fala sobre isso. Que durante a tribulação haverá um governo mundial no mundo. E muito tem se falado, e o que nós vemos no mundo aí é isso. Tudo tem caminhado para isso. Uma moeda mundial para facilitar o controle desse homem da iniquidade chamado de anticristo. Né? O terceiro templo de Israel, que a Bíblia fala também, tudo já está pronto, todo o mobiliário, os levitas ali que vão prestar o culto ali no templo, já está tudo pronto, aguardando só o momento de começar a reconstrução. E 6 meses eles conseguem reconstruir aquilo ali. É só dar a ordem para começar. Então, quando nós começamos a juntar as peças que a Bíblia nos dá, nós vemos que a volta de Cristo está muito rápida. E aqui vai mais um alerta para aqueles que não têm Cristo como Salvador. A oportunidade que você tem de salvação, você que já ouviu o Evangelho e não creu, a oportunidade que você tem é aceitar antes de Cristo voltar ou antes da morte chegar até a sua vida. Tem que ser antes disso. Porque se Cristo voltar para arrebatar a igreja, está muito perto, e você não tomar essa decisão, infelizmente as suas possibilidades de salvação elas vão se encerrar nesse momento. Então fica aqui o alerta para quem está nos acompanhando de casa, ou se tem alguém aqui dentro que ainda não tem Cristo como Salvador, a salvação ela é urgente. Não se pode deixar para amanhã. E aqui entra um ditado popular que é bem pertinente para isso que eu estou falando aqui. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cai muito bem, de acordo com isso que nós temos falado aqui. Talvez você pense, não, hoje não. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, vou postergar isso aqui, vou empurrar para frente, vou deixar para amanhã. Nós não temos controle de 1 segundo sobre as nossas vidas. Nenhum.
Eu não sei se eu vou chegar até o final dessa mensagem aqui vivo. Eu não sei, só Deus sabe. Então, a salvação é algo urgente. É algo que você tem que tomar a decisão agora. Não precisa levantar a mão, não precisa falar nada. No seu coração, você e Deus, se você falar com Deus aí no silêncio, Deus ele vai te ouvir. E vai te dar a salvação se você realmente tiver esse desejo. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? É um ditado que é usado aí no mundo, mas ele é muito pertinente para esse momento que nós temos vivido. Cristo está às portas, meus irmãos. E eu não vejo a hora dele voltar. Eu sou sincero. Não vejo a hora. Eu creio que todos aqueles que já têm Cristo como Salvador anseiam esse dia. Mais do que a água que a gente bebe, mais do que a comida que a gente come. A gente tem que ansiar isso. Porque tudo de difícil que nós vivemos aqui no mundo vai ser deixado de lado. E como o irmão Júnior falou da grande Jerusalém, da cidade celestial, do que está sendo reservado para nós, é algo que a nossa mente não é capaz de imaginar. Né? Todas essas dificuldades que nós temos vivido aqui, tudo que tem assolado as nossas vidas, vai ser tudo ficar aqui. E nós teremos uma vida de alegria, contemplando a glória de Deus. A própria glória de Deus iluminará a Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada para aqueles que temem e amam a volta de Cristo. Se você ainda não tem seu lugarzinho reservado lá, hoje é um dia oportuno. Né? Hoje é um dia de salvação. Você reservar seu quartinho, a gente brinca às vezes, né? Reservar seu quartinho lá na Nova Jerusalém, na cidade santa, naquela onde Deus, o próprio Deus, fica às vezes pensando, né? Às vezes a gente padece tanto aqui, cada um sabe a dificuldade que tem vivido, que tem passado nesses dias, cada um sabe as angústias que tem assolado a sua vida. Às vezes você chorou, né? Às vezes você passou momentos difíceis e Deus, o próprio Deus, vai enxugar as lágrimas dos nossos rostos. Isso é algo fantástico, é algo que nos conforta, saber que tudo isso aqui vai ser deixado para trás. Isso tem que estar vivo no nosso coração, nós que já temos Cristo como Salvador. E você que não tem, tenha essa certeza. Né? Estou terminando. Falei que já estava terminando e não terminei. E essa salvação que Deus oferece em Cristo Jesus nos conduz para onde? Da escravidão do pecado para a liberdade. Eu não vou só citar as passagens, não vamos ler para a gente ganhar tempo. Então, essa salvação que Cristo nos outorgou através de Cristo nos tirou da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. Hoje nós pecamos? Sim, pecamos. Mas é bom saber que Cristo está lá do lado de Deus como um advogado intercedendo por nós. E ele não tem pessoa melhor para interceder pelos nossos pecados, porque ele esteve aqui. Ele viveu aqui como homem, sem pecado, mas ele padeceu tudo o que nós padecemos. Ele passou fome, ele passou frio, dificuldades. Ele padeceu tudo o que nós padecemos, as angústias que nós vivemos, ele viveu. Aquilo que nos angustia, que nos tira a paz, eu tenho plena certeza que Cristo viveu na sua carne, na sua humanidade, enquanto ele esteve aqui sendo homem. Ele padeceu tudo, então ele conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas. E por conta dele conhecer tudo o que nós padecemos, ele está lá, à direita de Deus, como nosso advogado. Isso para nós é motivo de alegria, de termos um advogado de tamanho vulto, né? Não como esses cidadãos que estão aí hoje, né? Que infelizmente usam a lei em benefício próprio e não se preocupam com nada, né? Muito bom saber disso. Essa salvação nos conduz para o reconhecimento do pecado e a confissão de Cristo como seu Salvador. 1 João 4:2 e 1 João 5:1. Depois os irmãos podem ler. Então essa salvação ela mostra isso para nós, que nós somos pecadores e sem Cristo nós padeceríamos na eternidade. Ela nos conduz também para o discipulado e um serviço dedicado. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós somos chamados a pregar esse evangelho também. Como nós nos alegramos com a salvação, nós temos isso recai sobre nós. Isso é uma ordenança que Jesus Cristo nos deixou, para que nós pregássemos o evangelho e levássemos essa salvação para aqueles que ainda não têm. E nós fazemos isso aqui na igreja todos os domingos, todos os dias que essas portas são abertas, nós fazemos isso, nós pregamos o evangelho. E lá fora também, no mundo, a nossa vida, o nosso testemunho é uma pregação do evangelho também.
E sem contar também o convívio com as pessoas, a pregação realmente da palavra. Então a salvação nos conduz a isso, para um discipulado e um serviço dedicado à obra de Deus. A salvação em Cristo Jesus, ela envolve uma vida nova e pura. 2 Coríntios 5 e 17. Não vou ler, mas antes da salvação, nós vivíamos uma vida de pecado. Quando nós convertemos e aceitamos Cristo como Salvador, nós somos, o que a Bíblia diz? Uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Se antigamente eu pecava, hoje eu não peco mais. Se antigamente eu desagradava a Deus em determinados pontos da minha vida, hoje eu não desagrado mais. Hoje eu procuro viver uma vida que seja agradável a Deus. Dedicar a nossa vida para a obra do Senhor. Isso é uma forma, quando nós, que já somos cristãos, nós realmente fazemos aquilo para o que Deus nos resgatou das trevas, nós temos que fazer isso como uma forma de agradecimento a tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agradecer a Ele por ter morrido em nosso lugar. Foi o que Ele nos delegou. Ele falou, façam essa obra que eu vos deleguei, preguem o Evangelho, mostrem para todas as pessoas que cercam a vocês que a minha morte na cruz do Calvário foi para dar vida eterna. Então é uma forma que nós temos de agradecer a Deus por tudo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O objetivo desse plano de salvação, Deus nos colocou novamente em comunhão com Ele. Às vezes eu fico pensando, Deus teve muita misericórdia do ser humano. Porque se Deus fosse olhar para os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos, que ofende a santidade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Isaías pôde dizer isso. E nossa vida, nós tínhamos antes uma vida de pecado, em tudo desagradando a Deus. E às vezes eu fico pensando em Deus, olhando lá do céu, nós temos que louvá-lo realmente, só. Não temos mais nada que fazer e agradecer a Ele, porque nós éramos dignos do inferno, mas Ele quis de novo reatar essa comunhão outrora desfeita por conta do pecado. Nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. 1 João 3, 2 e 3. Depois os irmãos podem ler. Estarmos sempre com o Senhor. Isso nos alegra, isso nos consola. Eu fico às vezes pensando, como a gente tem vivido dias difíceis, né? Passar tanta dificuldade, tantas coisas têm nos assolado. Mas isso tem que nos confortar, tem que nos consolar. Saber que tudo vai ficar, tudo vai ser deixado. Todas essas dificuldades que cada um passa, cada um sabe das suas dificuldades, eu sei das minhas, sei das dificuldades das pessoas lá de casa, minha esposa, meus filhos. Cada um sabe do que tem passado, do que tem assolado a sua vida. Mas o que nos consola é saber que estaremos para todo sempre. Todo sempre com o Senhor. Isso é o que nos traz alegria. Saber que tudo isso aqui vai ficar, todas essas dificuldades que nós temos passado, falta de emprego, às vezes necessidade de alguma coisa, de algum bem material, necessidade às vezes até de alimento. Nós sabemos que um dia estaremos na glória com o Senhor. Nada disso. Nós vamos precisar mais. E quem fez essa promessa foi o próprio Deus. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Não foi um homem como eu, que sou falho, ainda pecador, livre da escravidão do pecado, mas ainda pecador que falou, não, foi Deus. Aquele que escreveu esse livro, aquele que prometeu que Ele vai voltar para nos buscar. Ele que fez essa promessa. E nós estaremos para todo sempre com Ele. Livres de todas essas dificuldades. Tudo isso vai ficar aqui. Né? Então, diante disso, nós fazemos mais uma vez o alerta. Você que ainda não que está aqui ou que está nos acompanhando através da live, não tem Cristo como Salvador. Não saia daqui por essas portas sem ter essa certeza. Não saiam daqui. Não deixe para amanhã essa decisão tão importante, a mais importante. Ninguém consegue se salvar sozinho do pecado. O pecado nos escraviza, mas Cristo pode nos libertar. Só Ele.
Porque foi Ele que morreu na cruz. Ele que desceu aqui, Ele que pagou o preço. Então só Ele que pode nos livrar do pecado e das consequências eternas que o pecado traz sobre a vida do ser humano. Somente Cristo. O preço é demasiadamente alto e estamos presos a essa situação. Precisamos de um Salvador. Como eu disse no começo, era necessária a ação de um agente externo para nos livrar desse perigo que nós corríamos. Nós precisávamos da salvação. Quando você está se afogando, né? Você sozinho não tem condição de se salvar. É necessário que alguém vá ali, um agente externo, vá lá e te tire daquela situação e te coloque fora dela. E só Cristo pode salvar o pecador do seu pecado, livrado da perdição eterna. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Com sua morte e ressurreição, é mais importante disso aí. Uma das coisas mais importantes é essa. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não cremos em um Cristo morto, como muitas religiões aí fora. Né? O Salvador deles, a pessoa na qual eles devotam a sua fé, está morto. O nosso não. Jesus Cristo está vivo e muito em breve irá para nos buscar. Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Através de Jesus, podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus é o nosso Salvador. Somente Ele pode nos livrar da escravidão e da perdição eterna. Aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não é mais escravo do pecado e não precisa mais temer a condenação eterna. Que Deus em Cristo, Ele possa realmente ter falado aos nossos corações, para nós que já temos Cristo como salvação, como Salvador. Todas as vezes que alguém prega o Evangelho aqui, isso para nós serve como edificação. Cada vez mais que nós ouvimos o Evangelho, nós ficamos cada vez mais edificados na rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, é mais uma oportunidade. Às vezes eu fico pensando, nós não somos como gatos, nós não temos 7 vidas, né? Nós só temos uma vida. E se a morte chegar, se nós não tivermos a certeza da salvação, não tivermos crido em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, as chances se encerram. Ou se Cristo voltar, como eu disse, esse dia está muito perto. Se Cristo voltar para arrebatar a igreja, que você que já esteve aqui, já ouviu do Evangelho e não creu, infelizmente a notícia que eu tenho para dar para você, você também não herdará a salvação eterna. Por isso que nós estamos aqui, né, semana após semana, dia após dia, anunciando a salvação. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, mas a vinda dele é iminente. É breve, é já. Então, que Deus possa quebrantar os vossos corações, entender a urgência da salvação eterna e que você possa se alegrar conosco, que já temos Cristo como Salvador e temos a certeza de que muito em breve estaremos com Ele para todo sempre. Amém, irmãos? Convidar os irmãos do grupo de louvor. Nós vamos encerrar cantando o hino 176. O Charles falou um pouco dessa glória, falou um pouco da morada celestial. E para morar nesse lugar, como ele colocou e bem colocado, Deus usou o seu servo nessa noite. É necessário ter Jesus Cristo como Salvador. Não há outra solução. Não há outra possibilidade. O resgatador, aquele que trouxe o resgate, aquele que trouxe a redenção, nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está com as portas abertas para ainda receber o seu clamor, a sua confissão de fé nessa noite. O hino 176, ele fala desse feliz lugar. Há um feliz lugar longe daqui, onde não há pesar, a glória ali. Ele falou das dores, do sofrimento, das angústias que nós temos no dia a dia.
Os santos do Senhor cantarão o seu louvor naquele lar de amor. A última estrofe diz: se queres ter lugar no lar de amor, vem sem mais demorar ao Salvador. Ó, por que duvidar? Se vieres sem tardar, com Cristo irás morar no lar de amor. Isso é uma certeza daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe é hoje? Aqueles que estão acompanhando pela live, se não tem Jesus, hoje é o dia, e ter a certeza de morar neste lugar. Vamos louvar, a última estrofe vamos cantar em pé, e depois nós teremos uma palavra de oração. 176. Há um feliz lugar longe daqui, onde não há pesar, a glória ali. Os santos do Senhor cantarão o seu louvor, naquele lar de amor sempre sem fim. Os salvos do Senhor hão de brilhar no divinal fulgor do santo lar. A Deus irão louvar, nunca mais irão pecar, com Cristo irão reinar no lar de amor. Se queres ter lugar no lar de amor, vem sem mais demorar ao Salvador. Oh, por que duvidar? Se vieres sem tardar, com Cristo irás morar no lar de amor. Nosso irmão Joaquim termine com a oração. Feche seus olhos. Pai, que noite maravilhosa, quando o Senhor nos dá esse privilégio de te adorar e te louvar mais uma vez. Quando a tua palavra é mais uma vez exposta, quando as portas da salvação, as portas da graça ainda se encontram abertas mais uma vez, ó Pai. Que essa mensagem possa encontrar corações nessa noite sedentos dessa graça. Que pessoas que estão ouvindo essa live, que às vezes estão sem esperança ou têm resistido ao chamado dessa graça redentora, que possam aceitar o Senhor Jesus enquanto é tempo. E a nós que somos salvos, como foi afirmado pelo teu servo, ó Pai, que possamos manter os nossos olhos focados na glória eterna. Mesmo em dias de circunstâncias tão adversas, quando a tua palavra está se cumprindo, que a nossa oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer o que nós tanto ansiamos, o teu Filho para nos buscar. Que possamos nos encontrar com Ele na glória, que possamos louvar não com vozes imperfeitas, não às vezes falhando. Oferecemos o que sair de melhor das nossas bocas, ó Pai, dos nossos corações. Mas um dia te louvaremos como o Senhor merece, porque Tu és santo, santo e santo, ó Pai. Abençoa todos que ouviram, ó Pai. Conforta os irmãos, aqueles que não têm conseguido vir às reuniões, aqueles que têm vindo, que o Senhor possa mantê-los firmes na Tua presença. Nós possamos estar, independente da circunstância, que possam vir ainda antes da vinda do Teu Filho, que jamais nos enfraqueçamos, que jamais nenhum dos Teus filhos negue o Senhor Jesus, nem com palavras, nem com atitudes, ó Pai. Dê-nos uma semana abençoada, abençoa o presbitério dessa igreja, abençoa o pregador, todo o grupo de louvor, enfim, os irmãos que estão voltando dos seus trabalhos, que aplicaram prova nesse dia, leva-os para casa, debaixo da Tua mão de proteção. Leva-nos também em paz, ó Pai. Se Seu Filho não voltar nessa noite, o que para nós será infinitamente melhor a vinda dele para estarmos com o Senhor. Mas se porventura Ele não voltar, dê-nos uma boa noite de descanso, dê-nos uma semana de paz, uma semana amparado pelo Teu poder, pela Tua consolação. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos livre de pecar contra o Senhor.
Nós te pedimos, te agradecemos por tudo que foi feito aqui nessa noite. Sabemos que o Senhor mesmo foi quem prometeu na sua palavra, que ela não volta para o Senhor vazia. Abençoa o dirigente do culto também, enfim, os que estiveram aqui assistindo, presentes nessa noite. Que o Senhor possa receber esse culto em ação de graças na tua presença. Que tudo possa ser feito para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos, agradecemos, no nome daquele que nos salvou, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O convite da igreja da Marciano de Ávila está ali exposto no telão. Só lembrando que essa semana, então, que antecede aí os dias da conferência, serão nos dias 3 até o dia 7. Nosso irmão Warren Brown de Franca é o que vai trazer a mensagem. Não vai ter reunião presencial, vai ser todas através da live, né? Então vai iniciar no dia 3 às 20 horas, terá esse primeiro estudo. Ele vai falar sobre o livro de Romanos. Então o estudo, irmão, tem um ensino precioso em Romanos. Então é uma oportunidade muito rica de termos um crescimento no estudo da palavra de Deus através do nosso irmão Warren. No dia 4 será às 19h30. No dia 5 será às 10 horas e às 19h30. E no dia 6, dia 5 é domingo. Dia 4 vai ser a reunião de missões, 19h30 horas, né? Não vai ser também presencial, vai ser tudo live, né? No dia 6, 19h30, e no dia 7, que é o feriado, será às 19h30 horas. Então, a igreja dos irmãos aqui na Marciano de Ávila convida a todos para participar, né, na live aí deles, no dia 3 ao dia 7. Então, coloca na sua agenda, essa semana já, para estar a partir de quinta-feira, estudando a palavra com o nosso irmão Warren Brown. Será uma grande bênção, com certeza, o estudo da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, na presença de Deus, se nós permitir assim o Senhor, e que leva-nos em paz da forma que também nos trouxe em paz. Que Deus, em Cristo, nos abençoe.